Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente procura fazer um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida além da morte, sobre a vida após a morte, sobre toda essa energia que misturada com a nossa energia faz uma bagunça na nossa vida, a gente nem se dá conta. A gente procura estudar sobre reforma íntima, que é o que está ao nosso alcance fazer, para fazer do mundo um lugar melhor, para que juntos a gente possa construir uma cultura de paz, um mundo regenerado, porque estamos no final da transição planetária. É questão de anos para que a Terra se torne um mundo de regeneração e saia do mundo de provas e expiações, onde o bem e o mal estarão em equilíbrio. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente se regenere, que a gente esteja em transição, porque somos parte do mundo. E se o mundo está do jeito que está, é porque todos os integrantes estão nessa frequência vibracional. É necessário que todos nós nos elevemos para um novo patamar, que a gente se torne pessoas melhores, que se deixe para trás camadas de orgulho, de vaidade, de egoísmo, porque se elevar não é adquirir coisas, é tirar coisas. Às vezes as pessoas acham que a vida material confunde, né, com as pessoas. Ah, não, eu quero ser mais, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais fama, eu quero ter mais sucesso, eu quero ter mais amigos, eu quero ter mais, mas na verdade, esse processo de iluminação é uma questão de tirar os excessos da nossa personalidade, para que a gente se manifeste muito mais em essência do que em aparência. Então, assim, para estudar, para tentar se aperfeiçoar um pouquinho, eu venho aqui para ter esse compromisso de estudar frequentemente, de preferência todos os dias. Eu venho aqui, me comprometo a gravar para vocês, mas sempre como aprendiz, gosto de deixar isso bem claro. Deixo aqui minhas opiniões, mas fiquem à vontade também para dar a opinião de vocês. Mesmo se vocês pensarem completamente diferente de mim, está tudo certo, porque aqui a gente não está querendo saber quem é o dono da verdade. A gente está aqui para trocar uma ideia, crescer e aprendermos juntos. Então, hoje eu vou continuar lendo o livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. E esse livro, para quem não sabe a história dele, lá no mundo espiritual, a gente tinha um manual que todos nós lemos antes de vir para a Terra. É esse manual da nossa conduta desejada para nós aqui. Qual seria a conduta desejada? E os espíritos, sabendo que a gente iria esquecer quando encarnasse aqui na Terra, porque a gente só lembra do que é conveniente lembrar, deram um jeito de psicografar esse manual em forma do livro Pensamento e Vida. E é um livro que a gente tem que ler, e cada palavra tem muito significado, tem que ler com atenção, tem que sorver o conteúdo desse livro. Você lê, e sempre aprende coisas novas, de tão profundo que é esse livro. Talvez eu acho que seja um dos mais assim didáticos de toda a obra do Chico. Enfim, é um livro que vale a pena a gente ler, estudar e refletir a respeito. E a lição de hoje, a lição número 7, trabalho. Aham. Que nós estamos fazendo aqui nessa terra, gente? A gente veio aqui para nascer, crescer, alimentar, reproduzir, trabalhar, pagar conta e morrer. O trabalho ele tem uma finalidade, é para a gente servir uns aos outros, para a gente se colocar como ferramentas para melhorar a vida da outra pessoa. Então, o trabalho é algo divino. No mundo espiritual, todos os espíritos trabalham. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele tem vontade de servir. Jesus já falava: aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja o último entre os homens. E lá se colocou na posição de lavar o pé dos discípulos. Então, o trabalho é muito gratificante, é muito bem visto por Deus, porque é a maneira da gente contribuir uns para os outros, é a maneira da gente se ajudar. Então, vamos ver aqui o que eles falam. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamos-lo por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria, a escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados às mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Aquela época de antigamente, onde
Existiam senhores e existiam aqueles que serviam aos senhores, né? E aqueles que tinham mais recursos, eles ficavam no ócio, na inércia, não trabalhavam, não serviam, não eram úteis. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhes aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda quando se amolgam à ilusão da preguiça. Dos sete pecados capitais, talvez a preguiça seja o pior de todos, porque com preguiça a gente sente preguiça de corrigir os outros seis. Então, sai de nós, preguiça, que esse negócio não nos pertence. O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estilarão as mais nobres faculdades do espírito. Então, aquele que não quer trabalhar, só quer receber, ele está cavando uma própria cova para si, porque ele está deixando de crescer e evoluir por uma maneira sadia, pela maneira do amor, pela maneira do bem. Não vale, contudo, agir por agir. 1. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. É fazer com amor, né? Aonde que a gente está, a gente fazer aquilo bem feito, porque saber que aquilo ali vai fazer diferença na vida de alguém. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe asseguram a euforia orgânica. Desde sempre, né? Para a gente se alimentar, a gente tinha que caçar. Hoje a gente tem que trabalhar. O dinheiro é uma moeda de troca. E Deus, sabiamente, colocou no mundo aqui para que a gente quisesse servir uns aos outros, mas que a gente não faça fazer só por fazer, trabalhar só por obrigação, vai para o trabalho reclamando, por pior que seja. Agradece por ter um trabalho, agradece por poder estar fazendo alguma coisa de útil, de bom para os outros. E procurar fazer o melhor que está ao seu alcance. Cada um dá o que tem. Então, que a gente procure ter cada vez mais internamente para a gente poder compartilhar com as pessoas. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho, a ação, transforma o ambiente. O trabalho, o serviço, transforma o homem. Então, através do trabalho, a gente consegue se transformar e transformar tudo ao nosso redor. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. Já imaginou se nosso anjo da guarda quisesse receber para nos proteger, quisesse tirar férias, igual a gente reivindica todos os direitos? A gente recebe tantas bênçãos gratuitamente. À maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Abundância é isso, é prosperidade, é isso, não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com o estado de realização em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente se coloca nessa atitude de ajudar os nossos semelhantes, de ajudar a natureza, de fazer alguma coisa em prol dos outros, sem esperar recompensa, sem esperar elogio, mas simplesmente porque a gente está fazendo, porque aquilo ali nos dá prazer de fazer, a gente entra em contato com essa abundância divina. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade.
Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda parte. Pois é, a gente aqui, para o trabalho ser algo obrigatório, existe o dinheiro, mas quanto mais elevado o espírito é, mais ele tem essa vontade de servir pelo servir, de fazer, porque tem algo para compartilhar com as pessoas, porque tem algo que pode ajudar as pessoas na caminhada delas, que pode contribuir. No livro Nosso Lar, André Luiz, a primeira coisa que ele fez foi procurar trabalhar nas câmaras, porque se sente até inadequado de não trabalhar. E isso a gente vê nos relatos de vários e vários autores espirituais, que como o trabalho é algo desejável e salutar. E é aquela frase, pode parecer assim, frase pronta, piegas, o trabalho edifica o homem, mas transforma. A gente se colocar para servir ao próximo, isso nos transforma, porque a gente começa a descobrir qualidades e capacidades que a gente não tinha. A gente começa a descobrir talentos em nós, a gente começa a descobrir o prazer de poder contribuir, que é muito bom. Acho que é São Francisco que fala que se as pessoas soubessem o tanto que é bom servir, que serviriam pelo egoísmo de sentir o bem, em fazer o bem para o próximo, sem receber nada em troca. Porque é um estado de realização íntima. Não precisa de elogio, não precisa de recompensa, é só aquela sensação de dever cumprido. E para aquelas pessoas que acham que assim a felicidade se busca nas coisas transitórias da vida, acho que não tem nada que traz mais felicidade para a gente do que a sensação do dever cumprido. Porque quando tudo está no lugar, quando a gente consegue fazer as coisas e cumprir o nosso dever, as coisas estão em equilíbrio, estão em harmonia. E aí a gente não vê o desequilíbrio que causa dor, tristeza e sofrimento. Então, a felicidade é de cumprir o nosso dever. E o nosso dever é amparar uns aos outros, é ajudar o nosso semelhante, é contribuir com aquilo que a gente tem. Às vezes pode ser pouco para nós, mas para o outro pode fazer uma grande diferença. Então, assim, que a gente sempre valorize e agradeça todas as oportunidades de ser útil, porque o trabalho é algo divino. E aqui na Terra, a gente está sempre pedindo a Deus para nos ajudar, mas que a gente se lembre que Deus ajuda o homem através do próprio homem, palavras de Emmanuel. Então, para que a gente seja instrumento de Deus para ajudar outras pessoas, ou para a gente receber a ajuda de outras pessoas, a gente precisa sempre da generosidade das pessoas, desse ato de servir. Então, que a gente seja sempre instrumento de Deus para que Ele faça a obra dele em nós e através de nós. Então é isso, um beijo, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, dê um like, mostra para o YouTube que esse vídeo é legal, que vale a pena chegar para um monte de gente. Vamos criar uma imensa corrente do bem aqui na internet, porque a psicosfera do planeta está pesada, está cheia de nuvens sobre nós, e é necessário que a gente faça um movimento voluntário para elevar o nível da nossa conversa, para elevar o nível da nossa vibração, falando, pensando e fazendo coisas boas que edifiquem a nós e ao próximo e ao planeta inteiro. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até o final. Um beijo, fiquem com Deus.